Meu nome é Andréia Carvalho e eu sou levita da Casa do Senhor. Eu estou aqui hoje para contar meu testemunho de vida, do que o Senhor tem feito e do que o Senhor já fez na minha vida. Mas antes eu gostaria de deixar aqui uns versículos da parte do Senhor que se encontram em Mateus, capítulo 9, versículo 12 e 13, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluias. Irmãos, eu nasci no Piauí, né, no ano de 1983. Eu tenho 41 anos de idade. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 12 anos e um filho de 3. Moro em São Paulo atualmente, mas eu nasci no Piauí e vim para São Paulo quando eu tinha de 6 para 7 anos de idade, mais ou menos, né? Então, no Piauí era assim, a minha mãe ela era professora e o meu pai, ele trabalhava na CEAGESP aqui em São Paulo. Ele ia para o Piauí uma vez ao ano para visitar a gente, a minha mãe, e, e depois ele voltava para trabalhar aqui em São Paulo, né? Ele trabalhava como carregador aqui na CEAGESP. Então, a nossa vida era assim, a gente ficava mais com a minha mãe do que com o meu pai, e, e a gente era uma família, assim, bem complicada, né? Umas crianças bem, assim, é, introvertidas. A gente não se informava com as outras crianças. A gente era umas crianças meio tristes, né? Eu e meus irmãos, porque nós somos em 5, né? Mas na época, quando eu era pequena, éramos apenas em 4. E eu tenho 3 irmãos, homens, uma irmã mulher, e comigo são 5, né? Somos 2 mulheres e 3 homens. Então, assim, uma certa vez, o meu pai, ele pediu para minha mãe vir para São Paulo para passar uma temporada com ele, né? Alguns meses, um tempo com ele. Porém, a minha mãe, ela não podia trazer todos nós, né? Ela teria que deixar com a minha avó, pelo menos 3, né? Que na época éramos 4. E, e uma só que ela trouxe, que foi a minha irmã. A minha irmã era mais novinha na época, então ela trouxe a minha irmã. E nós ficamos na casa da minha avó. Ela tinha por cerca aí de 3 para 4 anos de idade, mais ou menos. E nessa época, irmãos, eu passei por algo assim que ficou marcado na minha vida e na minha mente, assim, que uma coisa que eu nunca esqueci, e eu superei, graças a Deus, o Senhor me libertou de vários traumas e de várias decepções que eu passei na vida, mas tem coisas que a gente não esquece, a gente supera, mas a gente não esquece, né? A gente não tem amnésia, então a gente não esquece as coisas que acontecem, né? Eu me lembro que certa vez eu fui dormir na casa da minha avó, quando a minha mãe estava viajando, e ali foi a primeira vez que eu sofri um abuso, né? E do meu tio, que eu não vou citar aqui quem é esse tio, né? Para preservar, até porque se eu falar vai escandalizar a família, porque poucas pessoas da minha família sabem desse ocorrido, então eu prefiro não expor essa pessoa, até porque eu já liberei o perdão, né? Eu nunca conversei com ele, assim, porque ele mora no Piauí, e quando eu vim morar aqui em São Paulo eu não tive mais contato com ele, né? Mas eu liberei o perdão, né, para o Senhor. Eu liberei o perdão. Mas aí é isso, irmãos. Então, ali, a partir daquele momento, eu já não fui a mesma criança, né? Eu comecei a chupar o dedo, e eu chupava o meu dedo. E eu ficava só quietinha nos cantos ali, chupando meu dedinho, nos cantos quietinha. E todo mundo falava, essa menina tem alguma coisa, essa menina de jogar doida, ela tem algum problema. Só que a minha mãe nunca me levou no psicólogo, nunca me levou no psiquiatra, nunca procurou saber por que eu era aquela criança tão introvertida, tão quieta, sem querer saber de nada, né? E aí o tempo foi passando e tudo. Aí foi quando meu pai resolveu trazer todo mundo aqui para São Paulo, né? Aí a gente veio morar aqui em São Paulo.
comecei a estudar, comecei a me desenvolver um pouco mais, a me turmar um pouco mais com as outras crianças, mas mesmo assim ainda era meio fechada. E eu sofria muito bullying na escola, muito bullying, né? Os meninos me chamavam de bruxa, de várias coisas horrorosas que eu não quero nem citar aqui, mas eram palavras de baixo calão e palavras que me entristeciam, né? E eu sofria muito, porque eu era uma menina muito feia, assim, sabe? Eu era muito feia. Meu cabelo não crescia. Tinha um mistério que o meu cabelo não crescia. Ele só crescia até aqui. E ele era bem armado. E não era nem liso, nem ondulado. Era uma coisa assim meio, sabe? Armada, assim, uma coisa feia mesmo. Eu era muito feinha, né? Fisicamente eu era muito feia. Acho que eu dei uma melhoradinha agora. Talvez eu tenha hoje essas misericórdias de mim. Mas eu, na época, era muito feia mesmo, né? Então, mas aí eu sofria esses bullying e eu ficava pior ainda, porque eu já me sentia feia, né? E ouvindo todas aquelas palavras, aquelas coisas que me entristeciam o meu coração, então aquilo me deixava mais triste ainda, né? Mas ali eu fui crescendo, uma criança triste, né? É, desanimada da vida e bem triste, né? Eu assistia muito aqueles programas da Eliana, da Angélica, da Xuxa, da Mara Maravilha, né? E eu gostava muito, né? Eu gostava das músicas que elas cantavam. E aí teve uma vez que eu falei pro meu pai assim, ai, meu sonho era ir cantar na televisão um dia, né? Era ir pra televisão um dia e cantar igual a Angélica, igual a Mara, igual a Xuxa. E ali, o meu pai, ele comprou uma caixa de som pra mim e comprou, na época era fita cassete, né? Ele comprou as fitas cassete da Angélica, da Mara Maravilha, da Xuxa. E ali eu ligava aquelas fitas cassete no som que meu pai tinha e ligava e na caixa também. E ligava o microfone, né? E ali elas cantando ali na fita e acompanhando, né? Com o microfone. Gente, eu tô com um pigarro na garganta, por isso que eu tô parando às vezes de falar. Mas aí foi isso, né? E aí eu ia cantando e ia acompanhando elas cantando. E ali eu fui descobrindo que eu tinha um pouco, assim, de dom para cantar, né? Não sou cantora, né? Não sou cantora. Mas ali eu fui descobrindo que eu gostava de cantar, né? E... Ah, mas teve um episódio antes, gente. Deixa eu ver se foi antes ou depois. Acho que foi depois. Pois bem, depois eu cantava e me apresentava na escola, quando tinha festa na escola, e fui perdendo a vergonha, sabe? Eu fui começando a ter um pouco mais de assim, convívio social com as pessoas, né? Porque eu era muito antissocial, né? Era muito, muito, eu tinha fobia social. Então ali eu fui descobrindo o que eu gostava e eu não tinha vergonha, porque eu sabia que eu gostava de cantar e tal. E eu me apresentava com outra menina chamada Priscila, então a gente fazia a dupla, André e Priscila, e a gente cantava na escola, dançava, eu montava as coreografias e a gente cantava nas escolas, enfim. E aí, teve um dia que eu falei assim pro meu pai, eu vendo as propagandas na televisão, daquelas crianças que faziam propaganda, sabe, de brinquedo, enfim, propaganda. E aí eu disse assim pro meu pai, eu queria tanto fazer comercial nas televisão e tal. Aí, eu lembro que na época na época de 1990, gente, as pessoas escutavam muito rádio, né? Então, eu ouvindo uma rádio, eu escutei a propaganda de uma agência de publicidade, uma agência de modelos, e eu disse assim para minha mãe, eu vou pegar esse telefone dessa agência e vou, quando meu pai chegar do trabalho, eu vou passar para ele e vou ver se ele me leva nessa agência para fazer um teste, né? Vai que eu passo, né? Aí a minha mãe falou assim, fala, né? Pode falar. Daí eu peguei, eu era bem espertinho. Peguei o telefone ali a rádio falou, peguei o telefone. Quando meu pai chegou à noite, eu falei pra ele, né? Que tinha pegado o número da agência, que eu queria ir lá fazer um teste e tal. Aí eu pensei que ele não ia aceitar. Daí ele falou, não, eu vou sim, eu vou. Daí ali ele pegou e
foi comigo. Eu me lembro que na época era no Carandiru, né? Que eu acho que até tá desativado, né? Aquela penitenciária Carandiru, né? Acho que agora tá desativada. Mas na época a agência era não ao lado, mas próximo, né? Ao Carandiru. E ele a gente foi, eu era muito feinha, gente. Era muito feia, só que eu pensei assim, é o bom, né? Aí eu fiz a foto e tal, o pessoal da agência gostou, né? Foi aprovada a foto. Me ligaram dizendo que tinha sido aprovada e me convidaram para fazer desfiles. E só que para mim participar das propagandas, né, das propagandas dos testes que tinham para propaganda, televisão, essas coisas, eu teria que ter um book. E o meu pai ele não quis fazer o book na época, né? Então o que que eu fiz? Eu só participei dos desfiles. Só que daí era um mundo assim muito diferente do meu, né? Eu vi que tinha umas menininhas muito metidas, era filhinha de papai, aquelas coisas. E eu sempre fui muito simples, né? Família simples, humilde, e ali eu não me encaixei naquele mundo. E ali eu disse pro meu pai, eu não quero mais desfilar, não quero mais ir pra agência e tal. Aí meu pai falou, tudo bem. Aí continuei cantando lá, né, com essa menina, André e Priscila, era as músicas da Mara Maravilha. Gente, eu sei tudo, todas. Ó, Mara Maravilha, se estivesse escutando esse testemunho. Sei todas as suas músicas da época, né? A Angélica, o CD lá. CD não, que era fita cassete na época. Beat acelerado, eu sei todas as músicas. E eu cantava todas, né? Eu confesso que eu não gostava muito da Xuxa. Nunca gostei muito da Xuxa. Eu achava que tinha algo na Xuxa que eu não sei o que era, né? Mas Deus sabe. Mas enfim, ali eu continuei cantando com aquela menina e tal. E teve um dia que a gente até ia participar do programa do Silvio Santos, do Topa Tudo por Dinheiro. A gente foi lá para se inscrever, né? Só que no meio do caminho, na época, acho que em 1991, 2, 3, as pessoas lembram, né, do programa Silvio Santos que tinha não era programa Silvio Santos, era Topa Tudo por Dinheiro. E a gente ia lá, eu e essa menina, Priscila, né? Então foi eu, ela, a minha mãe e a mãe dela, na época. Só que daí, no meio do caminho, a gente foi assaltada. Aí a gente voltou, né? A gente voltou para casa e desistiu, né? A minha mãe e a mãe dela ficaram com medo de ser assaltada de novo. Falaram, a gente não vai mais e tal, não vai mais. E não foram mais, né? Enfim, aí teve um dia que meu pai chegou em casa, e meu pai falou assim, olha, tem uns amigos meus que eles cantam na noite. Você não quer cantar na noite? Então, quem me colocou para cantar na noite foi o meu pai. Aí entra quando eu comecei a cantar na noite, né? O meu pai, ele me levou até essa banda que estava precisando de vocalista. E eu fui. Só que eu não sabia cantar, né? Eu brincava lá com essa menina. Eu não era cantora, né? Mas ali eu fui e o pessoal da banda gostou. Falou, não, ela canta. Ela não canta bem, mas a gente vai ajudar ela tal. E eu era muito bonitinha, assim. Depois, quando eu entrei na adolescência, eu comecei a melhorar. Eu fui mudando minha aparência, né? Eu mudei a cor do meu cabelo, né? Que até hoje eu mantenho. Claro, né? Eu já tentei mudar essa cor, mas não consigo. Mas eu comecei a mudar também o corpo, começou a mudar. Fiquei uma menina bonitinha, né? Na adolescência eu me tornei uma menina bonita, né? Então ali eu já fui perdendo a vergonha mesmo, né? Tô bonitinha agora, tô me arrumando. Meu pai começou a comprar umas roupinhas mais bonitas pra mim, né? Minha mãe que comprava no caso. Aí eu fui perdendo um pouco da vergonha, só que eu era muito tímida, ainda sou meio tímida, né? Acho que é do gênio, né? Do gênio da pessoa, do DNA. Então ali eu comecei a cantar na noite, né? E durante esse tempo que eu cantei na noite, eu, eu passei por muitas experiências, muitas coisas, né? Coisas de, por exemplo, eu estar cantando ali, uma vez, por exemplo, eu estava cantando em uma casa de shows e entrou um homem armado, né? E eu lá em cima do palco, lá cantando, entrou o homem armado, ele começou a atirar para todo lado, né? Começou a atirar e ali eu cantando, a bala passou do meu lado, assim, e daí eu fiquei com medo, que eu queria sair correndo, daí o rapaz da banda, né, ele falou assim, não, fique aí, o empresário da banda.
não sai não. E ali eu fui, ficava atrás deles ali e tal. E ali o Senhor, grande livramento, o Senhor deu, sabe? Grande livramento. E ali eu poderia ter morrido, né? E outra vez, uma outra experiência também, que são algumas, né? Que eu passei tantas, tantas. Foram 12 anos cantando na noite. Então, nesses 12 anos, eu passei muita coisa. Mas coisas assim de eu falar que muita gente nem acreditar tudo que eu passei. Mas eu vou contar algumas outras coisas, né? Teve uma outra vez que a gente foi fazer um show de rua e eu me lembro que era como se fosse uma comunidade, né? Hoje comunidade, na época era favela, né? E ali era um show de rua, em cima de um caminhão. E ali tinha um homem que estava muito feliz. Ele chamava atenção, porque ele estava na frente do palco e ele ficava assim, dançando, todo feliz, bebendo uma latinha de cerveja, todo feliz ali. E ali, de repente, irmão, olha que coisa triste. As pessoas do mundo não têm temor a nada, não têm temor a Deus, não têm temor a ninguém, não têm temor a nada. Chegou um homem armado, provavelmente seria bandido, né? E sem dó nem piedade, ele atirou na cabeça daquele outro que estava lá bebendo, todo feliz. Atirou e aí aquele homem ele caiu no chão, começou a se tremer ali, morrendo. E ninguém, olha como as pessoas do mundo são terríveis, gente. Ali ninguém chamou a ambulância, ninguém chamou a polícia, ninguém chamou um familiar, nada. E aquele homem morreu ali e o dono da banda que eu cantava falou assim, não vamos parar o show não, continua o show, senão eu acho que o show era dos bandidos, né, que a gente tava fazendo. Os bandidos que contrataram, eles falaram, não, pode continuar cantando, não pode parar. Imagina. E a gente cantou, o impressionante agora que eu vou falar, a gente cantou a noite inteira. A noite inteira com aquele corpo estirado ali na nossa frente. Irmãos, que coisa triste, que coisa terrível. E ali foi uma imagem que ficou marcada na minha mente, né? Outra vez eu me lembro também que que eu fiz um show numa casa de shows ali do centro de São Paulo. E lembro desse dia que a minha irmã tinha ido comigo. A minha irmã ela é 4 anos mais nova que eu, né? E hoje ela é, glória a Deus, ela é convertida também. Ela é um vaso de Deus, é usado por Deus. A minha irmã é uma bênção de Deus. A minha irmã, na época, ela tinha ido, ela era menor de idade. Ela tinha começado a namorar, né? E ela tinha ido com esse namorado dela no meu show. E quando acabou o show, que a gente estava indo embora para casa, a gente parou na padaria para tomar um café da manhã, que já era 5h30, 6 horas da manhã. Já era de manhã. Gente, a gente parou ali e tava eu, ela e o namorado dela. Encostou dois homens armados e eu não sei se ele ficou com inveja do meu cunhado na época, ex-cunhado, né? Na época, que tava com duas meninas, e eu não sei o que foi que aconteceu. Se ele queria botar terror, tava drogado, não sei. Nem sei o que aconteceu. Só sei que aqueles homens mostrou a arma, não atirou, mas mostrou a arma, falou todo mundo pra fora. Mandou eu, meu cunhado, minha irmã, todo mundo que tava na padaria, inclusive os funcionários. E a gente saiu, né? Ficou com medo. E ali, ele começou a bater, né, no meu cunhado. Ele batia tanto, batia que ele chega e ele botava sangue pela boca. E ali, gente, eu era muito inocente mesmo. Eu não tinha o mínimo sabe, de noção de nada. Eu me lembro que eu pensei assim, eu sou mulher, ele não vai me bater, né? Ele não vai me bater, eu sou mulher. E ele batendo muito no meu cunhado, né? E a minha irmã chorando, desesperada. Eu corri, comecei a pegar no bandido. Para, não sei o quê. Comecei a puxar ele. Para de bater nele, não sei o quê. Ele começou a me xingar. Tanto, tanto. E começou a me bater, gente. Eu tô viva pela misericórdia de Deus. Ele me agrediu. Me bateu, me chutou, me xingou de tudo quanto é nome. Pra vocês imaginar, ele me xingou. E ali grande foi o livramento de Deus também, porque ali eu vi a mão de Deus também, porque eu poderia ter morrido ali, eu, minha irmã e meu cunhado. Mas ali grande foi o livramento do Senhor. Aleluia.
Mas aí foi só algumas experiências, irmãos, eu passei muita coisa, sabe? Eu me lembro que uma vez a gente foi fazer um show lá no centro de São Paulo, e eu moro aqui na região de Barueri, né? Então, eu sempre morei nessa região de Barueri. E eu me lembro que eu cantava numa banda chamada Motorzinho do Teclado. A gente viajava para vários lugares, Brasília, a gente viajou, Maranhão, Piauí, vários lugares do Brasil a gente viajou com essa banda, né? E eu me lembro que a gente estava fazendo uma temporada aqui em São Paulo, né? E a gente foi fazer show numa casa muito legal ali em São Paulo, uma casa que vai muitos artistas, inclusive, né? E ali, que eu me lembro, a gente fez o show, recebeu tudo. Quando a gente foi, a gente tinha ido com uma van da banda, o carro da banda. Só que na hora que a gente foi voltar, deu um probleminha lá de mecânico lá na van, e o empresário falou: Olha, gente, vai de carro. Olha que pessoas terríveis, gente. Eles tinham o cantor da banda, o empresário, os músicos, né? E tinha eu e tinha duas meninas que eram bailarinas, né? Eu era vocalista, tinha duas bailarinas de mulher, né? Só tinha nós três de mulher. Então, o que eles fizeram? Colocaram todos os homens nesse carro, que só tinha um carro. E falaram assim pra gente: vocês se viram. E largou a gente de madrugada, ali no centro de São Paulo. Ali onde tem muita prostituição, muita droga, muita coisa, sabe? E, e sem dó, sem piedade, eles largaram a gente lá. E falaram: vocês ficam aí, se vira. Irmãos, que terrível é o mundo. Por isso que eu te falo, se você tá aí nos caminhos do Senhor, se o Senhor já encontrou você, se você já encontrou o Senhor na tua vida, fica firme e não larga o Senhor por nada. Porque terrível é estar na mão do homem, na mão do mundo, das pessoas, sabe? Desse mundo. E cada vez mais está pior. Está cada vez pior, né? Mas na época, há 20 anos atrás, também não era flor que se cheire, não, né? Não era só flor, não. Eu me lembro que a gente ficou ali largada e aquelas meninas. E eu lembro que eu chorava muito e eu ficava falando para elas assim: Poxa, como eles tiveram coragem de abandonar a gente aqui? A gente é mulher, a gente que deveria ir no carro e eles se virar, né? E ali a gente ficou ali chorando. Irmãos, que terrível. Só sei que apareceu, foi Deus que colocou essa pessoa. Deus colocou um taxista e ele parou na nossa frente. Ele falou assim: Vocês estão indo para onde? Aí a gente falou: Ah, a gente está indo lá para Barueri, né? Ali e tal, a gente falou o endereço e tal. Aí ele falou: Ah, eu levo vocês. Aí a gente entrou, só que aí eu falei para as meninas: Como que a gente vai pagar? Né? Porque o dinheiro que a gente ganhou era tão pouco que não dava para pagar, porque era muito longe de onde a gente estava até a nossa casa, né? Mas ali a gente foi conversando com aquele taxista, a gente falou o que aconteceu com a gente, que a gente foi abandonada ali. E ali aquele motorista, ele levou a gente para casa. Gente, que foi Deus que colocou aquele senhor. Eu nem lembro o nome dele, mas eu só lembro que ele foi muito generoso e muito respeitoso com a gente. Eu até acho que ele era evangélico, sabe? Pelo jeito dele. Mas ali ele levou a gente para casa. Me deixou na minha casa, deixou as meninas na casa delas e não nos cobrou absolutamente nada. Super generoso, né? E ali foi mais uma experiência, né, que a gente passou e ali foi passando o tempo. Aí na noite eu conheci o pai do meu filho, foi aonde eu me converti. Agora eu vou contar para os irmãos. Eu me converti um pouco depois que eu me casei com esse pai do meu filho, mas foi assim, a gente se conheceu na noite, né? A gente tinha uma banda e eu fui cantar na banda dele. E a gente era sócio, né? Tinha gente e tinha mais um rapaz lá que era músico. E ele era sócio da gente. E foi aí onde eu conheci o pai do meu filho. E é onde eu fui morar na casa da família dele, que ele não tinha casa, né? A gente não se casou, a gente se juntou, né? Como dizem, né? Ele queria muito casar no papel. Mas eu era tão destrambelhada, né? Que eu não quis casar.
E a gente morou junto por uns 13 anos, mais ou menos. Por uns 13 anos. E aí, foi a maior burrada, que eu digo, e o maior aprendizado da minha vida. Eu fui morar na casa da família dele. A casa dele era assim. Tinha uma casa enorme, era grande a casa, e morava todo mundo junto. Irmãos, sobrinhos, irmãs dele, cunhadas. Era tudo junto ali naquela casa, gente. Era horrível. Era um pesadelo morar ali, né? E a família dele não gostava de mim. Porque eu não queria saber de trabalhar, né? Eu só gostava de cantar. E durante a semana eu ficava querendo escrever música, compor música, ensaiar com os bailarinos da banda. E eu, assim, pra mim era o meu trabalho, só que pra eles não era trabalho. Então eles achavam que eu era uma aproveitadora, que eu tava com ele porque eu queria se aproveitar, porque ele é mais velho que eu, ele tem 17 anos mais velho que eu, quase 20, né? Ele tem idade pra ser meu pai, o pai do meu filho mais velho. E, e ali, irmãos, eu sofria todos os dias pressão psicológica. Todos os dias. Todos os dias da minha vida. Ali. Todo dia alguém falava uma coisinha comigo. Eu sofria agressão física também da irmã dele, que me bateu, que ela não gostava de mim. Simplesmente ela não gostava, porque eu também casar com ele, com esse meu esposo, né? Ele ajudava muito ela, com os filhos dela. Porque ela tem 4 filhos, ela tem. E eram tudo pequenos. E ela não tinha marido. Então ela queria fazer do meu marido dela, né? Que no caso era irmão. Então ela queria que ele mantesse, né, os filhos dela, comprasse remédios, enfim, cuidasse dele, né? E ele não era responsável, né? Então quando ele se casou comigo, ela passou a ter muita raiva de mim, porque ela não queria, né? Eu era uma intrusa ali, né? E os irmãos dele não gostavam de mim, me xingavam, tudo quanto é nome. Eu chegava de madrugada para dormir depois do show, eles não deixavam dormir. E era terrível, né? Pois bem, meus, ali eu sofri essa pressão muito grande, eu fui me deprimindo muito nessa casa, muito. Então eu ia cantar na noite e eu era muito feliz ali no palco, quando estava no palco cantando. Era idolatrada ali pelos homens, porque eu era muito bonitinha, né? Na época eu era muito bonitinha, então era muito assediada por homens. E ali eu me sentia muito feliz. Só que quando eu chegava em casa, era um vazio, parecia que, não sei, sabe? Meu coração estava dilacerado. Era uma tristeza que eu não sei explicar de onde vinha, uma tristeza tão grande. Um vazio, vazio, uma coisa que era terrível, gente. Era terrível. E ali, antes de eu engravidar do meu filho, porque eu vim engravidar do meu filho 7 anos depois que eu estava com esse meu esposo. Então, só 7 anos depois que eu engravidei do meu filho. Mas antes de eu engravidar dele, eu passei por uma experiência também que foi, assim, sobrenatural. Gostaria de deixar registrado aqui. Gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora, né? Do quanto o inimigo ele é astuto, do quanto ele faz de tudo para destruir a tua vida. Aleluia, Jesus, aleluia. Então, eu me lembro que esse pai do meu filho, né, esse meu esposo, na época, ele saía para trabalhar 5:30 da manhã. E eu ficava sozinha em casa, sozinha, né? Porque saía todo mundo para trabalhar, ficava só eu. Eu me lembro que era um dia de domingo para segunda. Ele saiu para trabalhar. E, irmãos, o que eu vou falar é muito forte. Vou falar. Ele saiu e ele deixou a porta do quarto aberta. E ali, dormindo, ficava dormindo. Só que em espírito o Senhor me despertou. Eu não era crente. Quero deixar bem claro aqui que eu não era crente. Ali em espírito o Senhor ele me acordou e despertou. E eu vi esses 2 olhos aqui. 2 olhos. Eu vi materializado na minha frente um demônio
Tava materializado de mulher. Ele tava com uma roupa assim, ele tava com um top preto, um top, né? Como se fosse uma mini blusa preta, uma calça jeans branca e tava amordaçado. Tinha uma mordaça na boca. Era uma mordaça branca, era como se fosse uma máscara, mas não era máscara, era mordaça. Era uma mordaça que tinha na boca. Esse demônio. Cabelo Chanel pretinho, assim, ó. Era o demônio que eu vi. E era uma moça, era uma mulher, um demônio ali, era uma mulher. E chorava muito. Chorava. As lágrimas, sabe aquele choro de dor? Choro tipo assim, você parece que perdeu alguém, morreu alguém, você tá chorando ali, desesperado. Sabe o que é? É porque o inimigo, ele já sabia que deixou um plano na minha vida. E que ele ia me perder pra ele. Aleluia. Ali, irmãos, aquele demônio ficou me olhando, parado na frente do meu quarto, me olhando. E não falava nada, porque tinha mordaça na boca, não falava. Não falava absolutamente nada, mas só o choro expressivo dele. Eu sabia que ele estava desesperado, um choro de desespero. E ali, aquele demônio só me olhava. E eu, inerte, eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Ali, como se fosse um passe de mágica. Sabe quando a pessoa aparece e desaparece? Foi assim, ele tava na porta, daqui a pouco ele apareceu, ela, sei lá, ela, o demônio, né? Do meu lado aqui, assim, onde tinha parede aqui. Eu tava dormindo, aqui tava a parede, e aqui tava a cama, e aqui tava a porta, né? Ele deu do lado da parede aqui, e ficou me olhando, e chorava muito, e tinha um bilhete na mão. Um bilhete, um papel branco na mão. E ali, como num passe de mágica, de novo, ele sumiu daqui desse lado e apareceu desse outro lado aqui, onde tinha a minha mesinha de cabeceira. Só que ele não colocou em cima da minha mesinha de cabeceira. Ele levantou meu travesseiro, onde eu estava dormindo, levantou e colocou o papel embaixo do meu travesseiro. Terrível, irmão. E ali, eu vendo tudo, eu não conseguia me mexer. E ali, ele sumiu como uma fumaça. Eu só via fumaça, se sumindo aos pouquinhos, sumiu. E eu com muito medo, ali aos poucos o Senhor foi me dando os meus sentidos, eu fui voltando, eu consegui mexer a perna, depois consegui mexer o tronco, aí mexi a cabeça, abri o olho, mexi a cabeça. Aí eu pensei assim, meu Deus, isso foi real. Isso foi real. E na época eu não tinha entendimento de repreender, de nada disso, eu só falei assim, Senhor, se for algo bom, pode deixar comigo, mas se for algo ruim, pode levar, Deus. Leva para as profundezas. Eu lembro que eu falei isso. E a primeira coisa que eu fiz foi levantar o meu travesseiro para ver se esse bilhete estava lá. Só que como eu vi um espírito, né, irmãos? Vi um espírito. Quando eu levantei, não tinha bilhete nenhum. Não tinha bilhete nenhum. E ali, eu não tive entendimento de nada, porque eu não era crente, sabia? Só que quando eu vim para a presença do Senhor, o Senhor ali, ele me revelava que naquele papel tinha uma proposta que o inimigo estava fazendo para mim. E Deus falava assim no meu coração, que você ia aceitar, porque você não conhecia a palavra de Deus. Você ia aceitar a proposta, ele ia te jogar uma proposta alta, e você ia aceitar. Aleluia. E aquele demônio era um demônio que ele não podia falar, porque ele tinha mordaça na boca. Então, era um demônio que me usava para cantar na noite. Ali me dizia o Senhor e também confirmou na boca de uma profetisa que veio me falar uma vez. Mas que o Senhor me libertou. Aleluia, glória a Deus por isso. E ali, né, eu fui vivendo minha vida normal, continuei cantando na noite. Aí, depois de um tempo, eu engravidei desse meu filho. Não, antes, vou voltar, gente. As coisas que eu for lembrando, eu vou voltando, tá? Desculpa. Antes disso, eu tive um desentendimento com o sócio da banda que eu cantava lá, do meu marido e minha, né? No caso, na época. E aí eu saí da banda, né? Eu saí e eu fui cantar numa banda, que inclusive hoje o vocalista da banda que eu cantava, ele é pastor, glória a Deus, no Avivamento da Fé, ô glória, ele é pastor. Eu me lembro que eu cantava com eles e a gente gravou um CD, né?
A gente gravou esse CD, inclusive, se vocês quiserem pesquisar aí na internet, que eu coloquei aí no YouTube, só para as pessoas verem que Deus fez na minha vida, né? Então eu deixei registrado Andréa Carvalho cantando CrossFox. Se vocês quiserem pesquisar aí no YouTube, Andréa Carvalho cantando CrossFox. E tem aquela música da Stephanie Absoluta, na época que hoje é convertida também, glória a Deus, que ela cantava assim: eu sou Stephanie, no meu CrossFox eu vou sair. Só que eu cantava diferente, eu cantava: eu sou Andréia, no meu CrossFox eu vou sair. Então eu gravei essa música, eu fiz até um clipe caseiro, né? Eu fiz e joguei aí pra vocês verem, né? Só pra mostrar a voz, enfim. Eu gravei esse CD com essa música que tá aí registrada, né? No YouTube. E ali, quando a gente gravou esse CD, prestem bem atenção, irmãos. A gente, uma vez, certo sábado, né? O empresário da banda me ligou e falou assim: olha, hoje a gente tem um show. Só tem um show diferente, num lugar diferente. Não sei se você vai aceitar ir, mas você vai com a gente. Se você aceitar cantar lá, você canta. Se não, você pode ficar no carro. Falei, tudo bem. Aí fiquei curiosa para saber que lugar que era esse, né? Muito curiosa. E ali, quando a gente chegou lá, era um terreiro de macumba. Misericórdia, um terreiro de macumba, irmão. Então ali, eu achei muito estranho. Eu falei, mas por que eles vão cantar nesse lugar? Aí o rapaz da banda falou assim: então, sabe aquele CD que a gente gravou? Ele foi consagrado a Satanás. Olha isso. E eu não sabia, gente. Eu não sabia. Eles fizeram isso escondido de mim, porque eles falaram que eu não ia aceitar, né? Ali, eu pensei, eu falei, vamos fazer uma oração, então, antes de entrar. E eu não era crente, mas eu falei, vamos fazer uma oração antes de entrar. E aí, a gente deu as mãos, fez a oração e entrou, né? O pai me sabe, quando veio nos receber, ele já me olhou diferente. Ele, tipo, o que ela tá fazendo aqui? Mais ou menos isso, né? Era a cara dele que demonstrava isso. E ali, irmãos, nossa, a luz é horrível, né? Gente do céu. Irmãos. Piorou. E ali, irmãos, entrei, né? Nós entramos naquele lugar horrível e montaram lá os equipamentos e tudo. E o cantor da banda, quando ele foi cantar, tudo normal, não aconteceu nada, né? Cantou, o pessoal tava de boa. Quando eu fui cantar, o microfone simplesmente, a luz desligou daquele lugar, apagou tudo. Desligou. Apagou. E só tinha faltado luz naquele lugar, na rua não tinha faltado. Então o macumbeiro, ele falou assim pra gente: tem alguma coisa errada. Sai todo mundo da banda, porque aqui na banda tem alguma coisa errada. E a gente saiu pra fora, né? A gente saiu e ficou lá fora esperando eles arrumar lá, né? Disse que ia consultar os santos dele, os guias dele, né? Mas o nosso santo é Jesus Cristo de Nazaré. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. E ali a gente ficou lá fora esperando eles arrumarem. Demorou ali uns 20, 30 minutos, ele foi chamar a gente. Só que quando ele saiu lá fora para chamar a gente, ele fez assim, peraí, gente, tá ruim a imagem. Aí ele falou assim, para todo mundo da banda, ele olhou e apontou: você pode entrar, você pode entrar, você pode entrar. Falou, todo mundo podia entrar. Aí ele olhou para mim assim, apontou e falou: você não entra aqui. Você não tem permissão para entrar neste lugar. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Ali, irmão, ele não me deixou entrar, ele falou que eu não tinha permissão. É porque ele já sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Aleluias. E ali eu fiquei do lado de fora esperando a banda tocar, né? E depois eles saíram, a gente foi embora pra casa e vida que segue, né? Aí depois desse episódio, eu engravidei do meu filho, né? Foi aí onde eu vim me converter, né? Conhecer os caminhos do Senhor. Daí eu tive uma gravidez normal, fiz pré-natal, todos os exames que foram pedidos. Ia fazer parto normal, tava assim programado para ser um parto normal, tava certo, né? Só que no dia que eu fui ganhar meu filho,
Eu entrei na sala de pré-parto e eu só via as mulheres entrando. Entrava, saía, entrava, saía, entrava, saía. E eu ficando. E eu dilatei, acho que um ou foi 2 dedos, três dedos, em 12 horas de trabalho de parto. Não desenvolvia de jeito nenhum. E eu fui ficando ofegante. Ali as médicas já colocaram oxigênio para eu respirar e tudo. E quando mudou o plantão, veio uma médica e ela já me levou para fazer a parte cesárea. Porque ela falou, ela não tem condições de fazer, de ficar mais tempo aqui, que eu tô ofegante. Eu tava muito ofegante. E eu não sabia por que que tava ofegante. Mas vocês vão saber por quê. E ali, quando me operaram, que tiraram meu filho, né? Fizeram a cesárea, meu filho nasceu com uma malformação congênita no nariz. Ele só tem um lado do nariz. E por dentro, as vias respiratórias dele são fechadas. Ele tem 12 anos no momento. Ele ainda usa traque para respirar. Só a traque que ele respira, só pela traque. Tá fazendo acompanhamento para fazer a cirurgia da reconstrução do nariz e das vias respiratórias. Mas é uma cirurgia completamente delicada. Extremamente delicada. Então, os médicos estão esperando ele crescer, ganhar maioridade, depois de 18 anos, que já vai estar a formação óssea tudo certinho, tudo certo, para eles poderem mexer nele, né? E tá nas mãos do Senhor, né? Durante 9 anos da vida dele, ele comeu por uma sonda também, então foi um trabalho muito difícil, foi aí onde eu vim parar de cantar na noite. Na verdade, eu tava com 7 meses de gravidez, eu decidi parar de cantar, né? Eu esqueci desse detalhe. Perdoe. E ali eu decidi parar e eu nem sabia por quê, mas Deus já tinha tudo um propósito traçado, né? Um plano traçado. E ali, meu filho nasceu, foi muito difícil. Não tô Gente, eu tô resumindo aqui porque o tempo é pouco, tá? Mas é muito, assim, muitos detalhes, tá? De quando meu filho fez a traque, até que foi bem difícil para ele fazer a traque. Enfim, mas ele não tinha convênio, depois que ele ganhou o convênio, foi tudo assim, sabe? Nossa, meu cabelo todo arrepiado, gente do céu, misericórdia. Mas enfim, mas aí ele, hoje ele tá com 12 anos, ele estuda, é um menino normal, graças a Deus, né? Com todas as limitações dele. Tem um outro filhinho de 3 anos também, tá com suspeita de autismo, mas não foi confirmado, né? Só suspeita, ele tá fazendo acompanhamento também. E assim, só para resumir, como eu conhecia Jesus, meu filho mais novo, mais velho, ele tinha 2 anos de idade. Daí a minha irmã se converteu. Lembra a minha irmã que estava no show comigo, que apanhou não, que fez a gente passar assaltada, que apanhou que eu. A minha irmã se converteu primeiro. E ela me chamou, me convidou para ir na igreja, para eu poder aceitar Jesus. E eu revidei, não queria ir e tal. E aí teve um dia que ela me chamou para ir na igreja da Cassiane. E eu amo a Cassiane, mesmo quando eu não era crente, eu gostava muito da Cassiane, né? Então, ela me convidou para ir na igreja da Cassiane. E eu queria muito ver a Cassiane, né? Aceitar Jesus era, tipo assim, eu não vou mentir. Eu fui porque eu queria ver a Cassiane, né? Eu não tinha desejo ainda de ser crente. Mas quando eu cheguei lá, a Cassiane não estava. Eu acho que ela estava viajando, né? Provavelmente estava viajando. E lá nesse dia, quando eu fui, tava o Kleber Lucas, aquele cantor Kleber Lucas. E ele tava cantando um hino que diz assim: Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. E aí, quando eu vi ele cantando esse hino, irmãos, eu me quebrantei no choro, sabe? Eu fui quebrantada, fui tocada pelo Espírito Santo de Deus naquele dia, na igreja da Cassiane. E, e aí eu fui na igreja da minha irmã e lá eu aceitei Jesus, né? E foi bem, assim, emocionante no dia que eu aceitei Jesus, porque tinha uma profetisa que estava agarrada em mim ali, profetizando, sabe? Falando as coisas lindas do que Deus já concretizou algumas coisas na minha vida. Eu sei que ainda não se concretizaram, mas se foi Deus que falou ali na boca daquela mulher, ainda vai se concretizar. E E ali eu aceitei Jesus, né? E ela lá agarrada em mim falando. E eu nem escutei quando o pastor fez o apelo. Eu tava assim, doida pra ouvir logo o pastor fazer o apelo. E eu tava o culto inteiro. Ai, faz logo o apelo, pastor. Porque tava
Gente, eu tava com muita vontade de aceitar Jesus, muito, muito. E aí, a minha irmã, eu não escutei quando o pastor falou que a profetisa estava lá na sala. A minha irmã me puxou, porque ela sabia que eu queria aceitar. Ela me puxou, me levou lá na frente. E eu aceitei a Jesus. E no dia que eu aceitei Jesus, não foi que simplesmente eu aceitei. Eu me joguei no chão, ali. Passou pensou a pena, eu aceitei. E eu me joguei no chão, sabe? De bruços, abracei o chão como se estivesse abraçando a Jesus ali. Foi uma coisa muito linda, assim, sabe? E faz 9 anos que eu tô na presença do Senhor. Agora, falta uns 5 meses para o finalzinho do ano, completa 10 anos já. Tô na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu congrego aqui na Assembleia de Deus de Madureira, no campo de Osasco, né? Passei um processo muito grande também, depois que eu me converti. Porque quando eu entrei na igreja, eu estava com muita sede de fazer tudo, né? Então eu cantei em grupo de louvor, eu era do grupo das irmãs. Eu agora sou também do grupo das irmãs, só que eu sou de uma outra igreja, né? Mas na época, na igreja que eu me converti, era uma sede. Então, eu participava de grupo das irmãs, grupo de louvor, grupo de quinta-feira, que tinha culto de quinta-feira, saía para louvar em congresso, nas igrejas, então eu entrei com muita sede, assim. Então tinha irmã que tinha muita inveja de mim, né? E ali o inimigo ele começou a trabalhar de forma tremenda, sabe, para tentar me destruir, me desviar dos caminhos do Senhor. Aonde eu conheci um pastor chileno, que ele veio aqui para o Brasil, me conheceu e disse que Deus tinha revelado que eu era a mulher da vida dele. E na época eu estava com o pai do meu filho ainda, olha só, gente, como o inimigo é astuto, né? E ali eu descobri que o pai do meu filho estava me traindo. Estava me traindo com uma mulher, não sei nem se é essa mulher que ele está hoje, que ele está com uma mulher agora, né? E ali eu fiquei muito brava, então eu aproveitei que aquele pastor tinha falado, né, que eu era a escolhida dele, né? Na verdade não era, né? Ali eu me deixei levar pelo inimigo, escutei a voz do inimigo e não de Deus. E ali eu quase desviei dos caminhos do Senhor, quase, né? Eu fiquei 2 anos conhecendo ele, mas eu não tive nada, absolutamente nada com ele, né? Ele trabalhando lá no Chile e eu aqui no Brasil. Só que quando ele veio pra cá, eu percebi que ele não queria nada demais comigo, ele só queria se aproveitar. Se aproveitar do meu dinheiro, assim, eu não tenho dinheiro, né? Mas ele queria viver as minhas custas, né? E o homem, para viver comigo, ele tem que, né? A palavra de Deus diz que o homem ele é o provedor da casa, né? A mulher é a ajudadora, mas o homem ele é o provedor. Então aquele missionário, ele queria se aproveitar de mim. Ele queria em todos os sentidos, né? Então, ali eu acabei me desviando. Eu saí da igreja que eu estava, porque a perseguição das irmãs era muito grande. E saí por causa desse missionário, porque ele fez muito na minha cabeça, sai daí, ele tem inveja de você, não sei o quê. O inimigo usando ele fortemente para destruir, né? Para me tirar dos caminhos do Senhor. E ali eu acabei saindo daquela igreja, não desviei. Eu fui para uma igreja do campo, porque eu congregava numa sede, né? Daí eu fui para uma igreja do campo, né? O Senhor teve de misericórdia. Mas ali todo mundo já sabia que eu estava envolvida com esse missionário, e muitos ali me julgaram, jogaram pedra, um monte de coisa. Só que eu acabei me separando dele, mandei ele embora, porque eu percebi o que ele queria, né? Ele queria ter conhecimento, aqui ele sabia que eu ia levar ele para conhecer pessoas, igrejas, que eu sabia andar aqui no Brasil, porque eu sou do Brasil. Ele queria ter dupla nacionalidade, então ele queria casar comigo para ter essa dupla nacionalidade. Mas ali o Senhor teve de misericórdia, e um dia eu pedi para ele ir embora, eu falei, eu não quero mais, vou embora e tal. E segui minha vida nos caminhos do Senhor, né? Continuei seguindo minha vida, fazendo o ID do Senhor, indo louvar nas igrejas e tal. E daí é isso, até hoje eu tô firme e forte na presença do Senhor Jesus, né? E queria gravar esse testemunho para dizer para você que o inimigo ele luta muito para destruir as vidas dos servos do Senhor. E luta muito para você não conhecer a Deus também. Então, quando você está no mundo, igual eu era muito deslumbrada com o mundo. Então, eu achava que o mundo
ele era maravilhoso, né? Era tudo perfeito. E que era muito mais gostoso do que estar numa igreja, né? Do que servindo a Deus, né? Mas eu queria dizer para você que não vale a pena não, viu? Vale a pena você estar firme nos caminhos do Senhor. E se você está firme, cuide para que não caia. E não fique julgando teu irmão. Porque não cabe a nós julgar. Julgamento cabe a Deus, né? E a gente tem que ser ajudador um do outro e não julgador, né? Então, eu só queria deixar essa mensagem aqui para vocês. Eu gravei muito rápido, porque eu fiquei com medo do celular não ter espaço. Então, tá meio resumido aqui esse testemunho. Mas é mais ou menos isso, tudo que eu passei. E voltando lá de quando eu cantava na noite ainda, só que eu lembrei agora, gente. Me perdoem, vou lembrar, eu vou falar. Eu sofri vários abusos também, sabe, na noite. De homens que acusaram de mim. Eu era muito inocente, assim, eu não tinha maldade. Eu fui muito abusada também. Mas, glória a Deus, aleluia, o Senhor me libertou. Estou firme e forte na presença do Senhor. E dizer para você que queria dizer que vale muito a pena servir ao nosso Deus. Não desvia dos caminhos do Senhor por nada. Nada. Porque quem nos dá a vitória é Ele. E Ele tem uma promessa para cada um de nós. Então, não sei se você está vendo esse testemunho no presídio, no hospital, no hospício, ou você está vendo na rua, né? Ou você está vendo na sua casa mesmo, ou na escola, em qualquer lugar. Não importa onde você está vendo esse testemunho. Esse testemunho é para te despertar. Não foi à toa que você acessou esse vídeo. Saiba que Deus tem algo muito maior para a tua vida, muito maior do que isso que você está passando agora. Se você está num momento difícil, saiba que o Senhor, ele não veio, como eu disse na palavra aqui no começo do vídeo, ele não veio para os sãos, não. Ele veio para os doentes. São os doentes que Deus está à procura. Então, se você precisa de ajuda, vai numa igreja, peça uma oração, se liberte. Eu sei que é difícil, porque até mesmo para a gente que está na igreja, é muito difícil para a gente estar todo dia firme e forte na igreja. Há momentos que a gente está com fraqueza espiritual, não porque a gente não esteja buscando, mas porque é do ser humano, porque a guerra é muito grande, a luta espiritual é muito grande. Mas saiba que Deus, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O nosso Deus, ele é maior que tudo. E ele pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nada é impossível para Deus. Você vai dizer, mas é que eu estou nas drogas. Mas é que eu estou na prostituição. Deus liberta. Há um Deus que liberta. O sangue de Jesus tem poder. Esse sangue nos lava. Então, eu queria dizer para você que Deus é contigo. Não se sinta sozinho, não diga que você está sozinho. Deus está contigo. Deus cuida de cada um de nós. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E mais uma vez, obrigada. Aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.